E aí pessoal, voltando aí para mais uma aula do curso de manutenção de máquinas piso-teto, beleza? Estamos aqui com essa máquina piso-teto, máquina usadinha, tá? Tem uma máquina que estava de lado ali, e a gente pegou ela para dar uma geral ali, tá? Fizemos a limpeza dela, batemos um jato, a máquina se encontra limpa, e daí pressurizamos a máquina. O segundo passo, pressurizar a máquina, ver se não possui vazamento. Depois de pressurizada, a gente chegou à conclusão que a máquina não tinha vazamento, segue a máquina pressurizada até o final dos procedimentos. E esse aqui é uma aula específica sobre o comando externo dessa máquina, a elétrica externa dessa máquina aqui. Essa aqui é uma Carrier 60.000 BTUs, tá? Essa máquina é uma condensadora com um compressor trifásico, tá? O trifásico 380. E a gente está falando aqui de Santa Catarina, beleza? Florianópolis. Segue um padrão, né? Tem um padrão ali de elétrica aqui no sul, em Santa Catarina. E a gente vai trabalhar e ensinar seguindo esse padrão, tá bom? Eles trabalham com máquina trifásica 380. Então o que a gente vai fazer? Essa máquina condensadora vai atender uma evaporadora, cuja o sinal da evaporadora é de 24 volts. Ou seja, a evaporadora na qual a gente vai instalar essa condensadora é uma evaporadora que manda um sinal 24 volts para cá. Continuando aqui. E o que acontece? Geralmente nas piso-tetos, condensadoras piso-tetos de 60K, geralmente possuem uma placa eletrônica nessa unidade externa aqui, né? Só que o que acontece? Como essa nossa máquina é uma ousadinha, a gente já não tem mais essa placa eletrônica dela aqui, né? Que recebia o 24 volts e fazia os devidos acionamentos aí através da elétrica, né, da eletrônica da placa, tá? Então o que a gente vai fazer nessa situação? Que essa clareza que eu quero passar para vocês. A gente vai funcionar da mesma forma a máquina 60.000, mesmo sem aquela placa, usando o mesmo 24 volts da evaporadora, tá? Então o que acontece? O contator original da máquina, que é 220 volts, ele vai manter, a gente vai manter o mesmo contator. A gente não vai precisar colocar outro contator aqui 24 volts, por exemplo. Porque você vai ter um custo maior, você vai comprar um contator 24 volts, que é bem mais caro, e vai estar sem utilidade esse outro contator aqui. Então você vai levar um prejuízo nesse contator, que vai ficar sem utilidade por enquanto, pelo menos eu acredito, e vai ter uma despesa de um novo contator 24 volts, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou manter o contator original, 220, e eu comprei esse componente aqui, ó, um componentezinho de 24 volts, ele recebe uma alimentaçãozinha 24 volts e fecha esse contatinho 11 com 14, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o contator original 220 e vou pegar o meu 24 volts que vai vir da evaporadora, vou alimentar esse relézinho que aciona com 24 volts. Então eu vou jogar uma fase independente aqui para esse contato 11 e essa fase vai sair no 14 e eu vou ligar aqui o meu A1, ó, entendeu? E o A2 eu vou sair com o neutro e vou jogar no neutro da borneira aqui, entenderam? Vocês conseguiram entender com clareza? Então, ao invés de eu eliminar minha contatora, por exemplo, minha placa antiga queimou, eu não tenho mais a placa, né? Eu poderia então botar um contator 24 volts que já resolveria. Não, mas aí tu vai ter aquela despesa de comprar o contator 24 volts, tudo tal, e vai ter que eliminar esse contator original daqui. Então vamos manter o contator original, 220, e vamos comprar esse relézinho que custa R$25. Eu comprei por R$25, mas geralmente custa em R$25, R$30, tá? Dependendo da tua cidade ou estado. Tá, esse componente é um tipo uma mini contator, ele tem um contato aberto e um contato fechado. Nesse caso a gente usa o contato aberto, que é 11 e 14, e ele é acionado em A1 e A2 também lá, ó. Acionado em A1 e A2 com 24 volts. Então a gente vai conseguir usar o mesmo sinal daquela evaporadora 24 volts. Ao invés de entrar na placa ou na contatora, ele vai entrar no relézinho e vai atracar uma fase independente que a gente vai tirar daqui, sendo qualquer uma das três. A gente vai tirar uma fase, jogar no 11 e do 11
ele vai sair no 14 e vai entrar no A1 aqui, ó. Então a gente já tem uma fase para o meu contator. E o neutro, para formar o 220, eu vou jogar aqui no neutro, tá? Gente, para quem não está entendendo a questão do fase e neutro para 220, eu estou falando de Santa Catarina, tá? Aqui o padrão de elétrica aqui é fase neutro 220, entendeu? Para quem mora no norte, geralmente que trabalha com máquinas 127 volts, que tem a energia 127 volts, geralmente para vocês é fase e fase que forma 220. Fase neutro forma 127 volts, não é verdade? Mas como eu estou no estado de Santa Catarina, esse aqui é uma manutenção voltado, eu estou usando o padrão daqui de elétrica. Então, quando eu falo fase neutro aqui, é realmente fase neutro, 220. A fase geralmente ela dá uma descarga elétrica para quem for pegar, né? E o neutro ele não vai te dar a descarga elétrica. Mas aqui em Santa Catarina, fase neutro forma 220, entendeu? E no pessoal do norte, geralmente fase neutro seria 27 volts. 127 volts, perdão. Seria 127 volts. E para formar um 220 para quem mora em alguns estados do norte, seria duas fases, fase e fase. Beleza, pessoal? Então esse treinamento serve tanto para você que mora em Santa Catarina e para você que mora no norte, em algum estado do norte, tá? Então, aqui em Santa Catarina, meu contator precisa de 220, precisa de uma fase e precisa de um neutro. Então, o neutro eu pego aqui direto da borneira de alimentação, jogo no A2, e a fase eu pego daqui da borneira, entro no 11 e saio do 14 para 1. E daí já alimentei com 220 aqui, entendeu? E eu vou ensinar vocês a fazer todo esse comando, tá? Todo esse comando. Então, já que foi a teórica aí, a parte teóricazinha, vamos para a parte prática agora. No final de tudo, vou estar aqui instalando um pequeno capacitor aqui, para estar ligando ali o nosso motor ventilador, beleza? Mas lembrando que essa aula aqui é voltada só para essa elétrica externa aqui. E envolve o ventilador, sim, mas eu já vou adiantar alguma coisa. O ventilador eu não vou colocar agora nesse vídeo, mas já vou adiantar a distribuição do ventilador também, beleza? Então eu vou estar aqui, já preparei os fios. Preparei todos os fios, ó, devidamente clipado com os terminais. Vou estar nesse momento ensinando para vocês como é que eu vou clipar esse terminal aqui, ó, como é que a gente clipa, qual a ferramenta para fazer isso, ok? Tá, então eu estou aqui com o meu pedaço de cabo flexível aqui 4 mm, como é uma máquina trifásica, compressor trifásico, eu estou usando uma bitola um pouco mais elevada, com a qualidade bem boa, esse fio aqui, tá? É muito cobre, pouca capa. Então, clipado de um lado, ele está crimpado de um lado, e eu vou crimpar desse outro lado aqui. Então, para crimpar desse lado aqui, é só descascar normalmente, com alicate decapador ou com alicate universal mesmo, você escolhe ali. Depois de decapado o fio, a gente vai estar instalando o terminal. Essa aqui é a variedade de terminais, tá? Geralmente quando você compra uma caixinha dessa de terminal, ela vem especificando as cores e bitolas, tá? Então aqui, ó, esse aqui a gente vai usar nesse cabo aqui, é referente a 4 mm. Esse aqui referente a 6 mm, 1,5, 2,5. Então a gente vai usar esse cinza aqui, ó, tá? O que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar colocando ele na ponta do fio. Pessoal, é só colocar a ponta do fio para dentro do terminal, tá? Não precisa enrolar o cobre, tá? Ele vai espalhadinho mesmo. Você coloca ali, ó, empurra ele para dentro, ele vai com muita facilidade. E depois você pega o alicate crimpador, que eu vou mostrar o modelo. Vou mostrar o modelo agora. Esse alicate crimpador aqui, ó. Daí é só inserir ali aquele terminal dentro do crimpador e pressionar. Ó. Só coloquei o meu terminal dentro do alicate crimpador. E daí agora é só pressionar que ele já vai crimpar direitinho. Pessoal, coloquei o terminal dentro do crimpador, agora eu vou crimpar, é excêntrico, tá? Ele é bem levinho, ó. Pode ver que eu tô fazendo com o dedo ali. Ó. Deu torque, soltou. Já crimpou aqui, ó. Lindo, né? Não sai nunca mais daí.
Voltando aqui, pessoal. Esse aqui é o chicote trifásico do meu motor trifásico, meu motor compressor trifásico, ele sai lá da borneira, tá? Não tem uma ordem, pessoal, igualmente, porque esse treinamento é voltado para quem já trabalha na área, mas quem trabalha com mini split daí. Pessoal, ali no compressor não tem uma ordem, né? Na verdade tem uma ordem, só que você ia precisar de um aparelho, um megômetro, para você poder tanto medir ali a bobina do compressor, para ver se o compressor está funcionando, tanto para ver essa ordem também. Mas pessoal, por enquanto ali não tem uma ordem, você conecta aqui o chicote ali, os 3 conectores nos 3 bornes, e vai fazer a conexão desse chicote trifásico aqui na parte de baixo do contator, tá? Para quem não conhece o contator, esse aqui é um componente no qual você passa o motor compressor por ele, tanto o motor trifásico ou o motor compressor trifásico passa por ele, né? E daí, aquele sinalzinho que vem dentro da evaporadora, que acionava diretamente o compressor, não vai mais acionar o compressor. Aquele sinalzinho que vem da evaporadora, ele vai estar servindo para acionar o contator, e o contator que tem esses contatos L1, T1, L1, T2, não, L1, L2, L3, L4, esse contator, ele é um componente de contato aberto, ou seja, desse parafuso para esse parafuso, desse contato para esse contato, é um contato aberto. Depois que é acionado esse componente, ele vai atracar dessa forma, ele vai puxar dessa forma para dentro, vai atracar, e daí sim vai fechar o contato daqui para cá, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai sair com a trifásica aqui da borneira, que é a alimentação, e vai entrar por cima aqui no contator, nesses 3 primeiros contatos abertos aqui, ó. Tá? Esses 3 primeiros contatos abertos aqui. E aqui embaixo a gente vai sair com esses 3 contatos aqui no chicote do compressor. E daí é o macetezinho que eu quero passar para vocês, né? Às vezes que não tem o aparelho adequado para pegar as ordens da trifásica. No final da instalação, quando você ligar a máquina no disjuntor, provavelmente tem uma possibilidade do compressor girar errado, tá? Você vai perceber isso porque ele não vai succionar e o ponteiro do manifold não vai descer, tá? Então, quando acontece isso, o que você tem que fazer quando ele gira errado? Você vai simplesmente pegar qualquer uma dessas 3 fases aqui e vai inverter uma pela outra. Inverteu, tranquilo. Pode ser essa com essa terceira, pode ser essa com a segunda ou a segunda com a terceira, tanto faz. Você vai inverter 2 fases. E provavelmente depois de inverter qualquer uma das fases, o compressor já vai girar corretamente aí. Então agora eu vou estar aqui ligando o chicote do meu compressor trifásico na parte de baixo, nesses 3 contatos aqui, 2, 4 e 6, beleza? Pessoal, eu liguei aqui, tá? O chicote trifásico do compressor na parte de baixo do contator. Pessoal, voltando ali que eu estava falando do contator, tá? O contator, ele vai substituir aquele relezinho lá da placa, lá da evaporadora. Sabe, para quem mexe com máquina 2000, split 2000, tem um relezinho que ele atraca o contato e manda o sinal lá pro condensadorzinho e acaba acionando diretamente o compressor ali, tá? Então, aqui no 60.000, se a gente fosse usar aquele relezinho lá diretão aqui da evaporadora, provavelmente ele já ia estragar, ele já ia quebrar. Então, o que acontece? Aquele relezinho lá agora, dentro da evaporadora, ele só serve para acionar essa contatora. E daí toda a carga ali, toda a carga é o contator que vai receber agora, tá? Não é mais aquele relezinho lá, entendeu? Então, a evaporadora das máquinas piso-teto geralmente trabalha com 24 volts. Existe máquinas piso-teto que trabalha com sinal direto 220 também, mas geralmente é mais 24 volts, tá? Então, aquele relezinho lá da evaporadora que vai mandar o 24 volts para cá, ele vai acionar esse contator aqui. E esse contator vai receber toda a carga, os picos, a corrente do compressor, vai passar tudo aqui pelo contator. Então, ele vai ser o responsável por isso, tá? E ele tem uns contatos abertos aqui, ó. Então, esse contato aberto
desses 3 contatos abertos aqui, que recebe a trifásica, que sai direto da borneira, né, de alimentação. E aqui embaixo, quando acionado o contator, ele vai atracar e vai passar a trifásica daqui para cá, acionando o nosso compressor, beleza? Lembrando, se o compressor girar de forma errada, funcionar de forma errada, é só inverter essa fase por essa fase aqui que já vai resolver. Ou então essa fase por essa fase, ou essa fase do meio por essa fase, tanto faz, tá? É só inverter 2 fases que já vai funcionar aí. Pessoal, agora eu vou estar entrando aqui com a minha trifásica de alimentação, que vai sair da borneira aqui, ó. L1, L2, L3. Vou estar entrando aqui nos 3 contatos na parte de cima do contator, beleza? Pessoal, a tua elétrica, o teu comandozinho aqui, geralmente é bom seguir um padrão, tá? O padrão de elétrica ali, de normas, tudo. Mas como é uma máquina usadinha, eu vou fazer, né, com o que eu tenho disponível aqui, então eu não vou... Geralmente ali eu recomendaria que as fases fossem de cores diferentes, tá? Tipo aqui, branco, vermelho e preto. Mas aí eu vou usar um chicotezinho preto de 6 mm que eu tenho ali para fazer isso. Então vai ser tudo preto a alimentação. Aqui no chicote, porque já é o chicote original, tá tudo separadinho. Mas eu recomendo que use um fiozinho branco, um fiozinho vermelho e um fiozinho preto para ficar tudo padrãozinho, beleza? Então vou estar aqui fixando primeiramente a minha borneira, eu vou fixar ela e depois que eu fixar eu vou estar voltando aqui para levar a minha trifásica de alimentação daqui para cá, beleza, pessoal? Máquina usadinha, tô fazendo tudo no meu padrão, tô adaptando tudo, tá? Essas borneiras não são originais daqui, eu tô fazendo tudo adaptação. Peguei borneirinhas que eu tenho ali, tô fazendo tudo adaptação, tá? Esse que é o legal da coisa, a gente ter esse conhecimento, essa clareza para poder fazer tudo do nosso jeito ali, tá? Já ocorreu de pessoas, às vezes não entendia muito da área ou não é qualificado para piso-teto, acabar condenando toda a máquina somente pela queima daquela placa eletrônica aqui de fora, tá? E não, isso não pode acontecer, tá? Aquela placa tem reparo. Se não tiver reparo, a gente consegue fazer tudo que tem naquela placa, a gente consegue fazer separadamente aqui. O acionamento 24 volts com esse componente. A gente pode instalar um relé falta de fase aqui separadamente, beleza? A gente pode instalar aqui um relé de sobrecarga aqui acoplado no contator. Então, tudo que tem naquela placa a gente pode estar usando aqui separadamente, fazendo tudo comando seco, beleza? Então esse que é o legal, a gente tem um comando elétrico básico aplicado para a máquina 60.000 aqui. É isso que eu quero que vocês absorvam. Então pessoal, voltando aqui, ó, fixei as borneiras, tá? Fixei direitinho, estou usando parafuso de inox porque aqui a gente mora na praia, né? Então tem a maresia, tá? A questão da maresia. Fixei logo a outra borneirinha que vai receber o 24 volts. Então é assim, pessoal, peguei aqui a fase L3 e joguei aqui no terceiro contato. Peguei a fasezinha L2, subi, joguei aqui no segundo contato da parte de cima. E a fase L1, subi aqui e joguei no primeiro contato da parte de cima do contator, beleza? Então a gente já alimentou a nossa trifásica aqui, que vai acionar o nosso compressor trifásico, beleza? Saímos da borneira de alimentação, alimentamos a parte de cima do contator e saiu aqui no compressor, chicote do compressor que vai para o compressor, beleza? Pessoal, lembrando que aqui essa borneira é a borneira de alimentação onde vai entrar a rede de alimentação trifásica aqui, pessoal, beleza? É a que vai vir lá da geralzona da casa lá, do circuito trifásico do ar-condicionado de 60.000, beleza? Lá do quadro de distribuição. Vai vir a trifásica aqui, que vai alimentar aqui a trifásica que vai para a parte de cima do contator, que sai na parte de baixo do contator. Depois que a evaporadora no funcionamento mandar o sinal 24 volts, que vai atracar esse relézinho, e esse relézinho vai alimentar o contator, esse contator vai atracar, passando a trifásica desse ponto para esse ponto, funcionando o nosso compressor e nossa condensadora totalmente, beleza? Pessoal, um ponto que eu quero falar com vocês agora, para a gente dar continuidade nessa elétrica, é que toda máquina 60.000, piso-teto, mesmo ela sendo uma máquina trifásica, somente o compressor que é trifásico, tá bom? Compressor trifásico, máquina 60.000, compressor trifásico, ou seja, essa trifásica aqui é para a gente estar alimentando o nosso compressor.
O motor ventilador de cima, ele continua sendo monofásico, tá? Ele continua sendo 220, tá bom? Então, para quem tá aí em Santa Catarina, o motor ventilador, ele é monofásico 220. Para quem tá nos estados do norte, o motor ventilador é monofásico 220. É bifásico 220, perdão. Voltando, explicando esse ponto de novo. Para quem está em Santa Catarina, o motor ventilador do condensador, ele é monofásico 220, beleza? Para quem está nos estados do norte, o motor ventilador é bifásico 220, tá? Para quem está no norte, vai ter que alimentar o motor ventilador com 2 fases, tá? E o compressor com trifásica, beleza? O pessoal que está nos estados do norte usa trifásica 220 e o pessoal do estado de Santa Catarina, dos estados do sul, usam trifásica 380, tá? Pessoal, tem que estudar a respeito disso aí, tá bom? O material a respeito de energia trifásica 220 e energia trifásica 380. Tem uma diferença aí para você entender o padrão. Mas eu tô dando uma bonificação aqui e já tô explicando direitinho essa parte aí, tá? O pessoal que adquiriu esse treinamento, o meu treinamento e tá no norte, vocês têm a trifásica. A maioria dos municípios do norte, vocês têm os municípios e estados do norte, vocês têm a trifásica 220, tá? Então, pessoal, o compressor de vocês vai ser trifásico 220. Porém, o motor ventilador do condensador, ele vai ser bifásico, 220 bifásico. O pessoal de Santa Catarina vai ter o compressor 380. Ele vai ser uma trifásica 380. E o motor ventilador vai ser 220 monofásico, fase e neutro, beleza? Outro ponto, máquina 60.000, ela é alimentada com trifásica e tal, compressor trifásico, porém, motor ventilador é monofásico e a evaporadora também é monofásica, então você vai alimentar a evaporadora lá dentro com 220 e não com trifásica, beleza? Para quem sabe, beleza? Para quem não sabe, espero que tenha ajudado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com a nossa trifásica aqui, que vem direto da caixa de distribuição. E lá da evaporadora vai vir os 2 fiozinhos, que é o sinal 24 volts, que a gente vai ligar aqui embaixo. E aqui nesse caso, a gente vai ter que jogar um neutro lá para a evaporadora e uma fase lá para a evaporadora, para poder estar ligando a evaporadora, porque ela é 220 monofásica, beleza? Se fosse nos estados do norte, vocês iam estar mandando 2 fases lá para a evaporadora, que ia formar o bifásica, 220 bifásico de vocês, beleza? Porque no estado do norte, fase e fase forma 220. Estados aqui do sul, Santa Catarina, fase e neutro é 220, beleza? Eu estou especificando sempre isso porque o curso está indo para todo mundo, né? É para o Brasil inteiro. Então, pessoal, nesse caso aqui que eu estou em Santa Catarina, eu vou mandar a fase neutra para a evaporadora. Então, o LN lá da minha evaporadora, que é um fio preto e o azul, ele vai vir para cá. E a gente vai estar ligando ele aqui, ó. Beleza? L e N. E o sinalzinho que vai vir da evaporadora, que vai ser 2 fiozinhos, a gente vai entrar aqui também, ó. C1N1. Beleza? Ou YC, tá, pessoal? Às vezes, quando vocês pegar a máquina nova, vai estar C1N1 ou então vai estar YC, tá bom? E aqui a gente vai fazer o quê? Como a gente precisa de uma fase para alimentar a nossa evaporadora, a gente vai fazer um jumpzinho dessa primeira fase aqui, ó, para esse L aqui, ó, para ser a fase da evaporadora, que vai ligar a nossa evaporadorazinha, beleza? Vou estar fazendo esse jumpzinho daqui para cá e já volto. Pessoal, voltando aqui, então eu fiz o jump ali, ó, da primeira fase da trifásica ali, ó, do L1 e alimentei o L, que vai alimentar minha evaporadora, ó, que vai lá para dentro. Minha evaporadora é 220, tá? E pessoal, lembra que eu falei que aqui a função desse relézinho é atracar, fechar o contato de uma fase do 11 para o 14 para poder acionar o contator, que é 220, tá? Então eu já usei logo ali, ó, o mesmo parafuso L, que é uma fasezinha independente agora, e já botei um jumpzinho que vai alimentar o meu 11 aqui, pessoal, ó. Acho que eu vou entrar por aqui, ó. Organiza o teu comando do jeito que você quiser, da forma mais organizada que você conseguir, tá? Então eu vou entrar com essa fasezinha independente aqui no 11 e vou
sair do 14 com outro jumpzinho do 14 pro parafuso A1 lá, ó. Que é a fase do nosso contator, beleza? E depois, o A2 eu vou sair com o fio azul e vou estar entrando no neutro aqui, ó. Porque a minha trifásica que vai vir do quadro, ela vai vir com um neutro e 3 fases, tá, pessoal? Então, geralmente vem um neutro e 3 fases e vem um aterramento também, beleza, pessoal? Então, esse neutro aqui, eu já vou sair daqui de cima e vou entrar aqui no meu A2 aqui. Daí eu vou formar o 220 que vai acionar o meu contator, tá? E depois eu vou tirar um neutrozinho aqui e vou jogar no capacitorzinho que vai estar aqui, que é do motor ventilador, né? Porque o motor ventilador, lembrando que é acionado com 220, ele é monofásico, ele não é trifásico. Somente o compressor da máquina é trifásico. Motor ventilador e evaporador é monofásico. Pessoal, o conteúdo é muito bom, tá? O conteúdo é muito bom, então, pessoal, voltem várias vezes o vídeo para poder ter uma clareza. Voltem, assistam de novo, até ter uma clareza, porque a didática, talvez se você não gostar muito da didática e tal, mas se você assistir repetidamente, você vai entender tudo que eu estou fazendo aqui. Essas dicas aqui valem ouro, tá? Tem gente que já condenou. Eu já fiz isso, eu já estou 15 anos na área, tá? Lá no início, quando não mexi com essas máquinas, eu já condenei máquina por conta daquela placa lá ter pegado fogo ali, derretido tudo, então eu me apavorava, não entendia. E pessoal, era só eliminar a placa ou só colocar outra placa. Pessoal, a gente pode fazer tudo separadamente, todo o sistema de segurança, pressostato, distribuição de pressostato, distribuímos por aqui, acionamento 24 volts, contator 220, relé falta de fase, relé sobrecarga, beleza? Pessoal, outra coisa, para quem já entende um pouquinho, talvez vai ficar na dúvida sobre pressostato, tá? Nessa máquina aqui, pessoal, a gente não vai ativar o pressostato, beleza? Lembrando que nesse curso eu não vou fazer só essa máquina, vai ter várias outras máquinas, então vai ter pressostato sim em outras máquinas. Essa aqui especificamente é uma maquininha usadinha, a gente não vai ativar pressostato, tá bom, pessoal? Então, é a elétrica aplicada aqui dessa máquina, mas pressostato a gente não vai distribuir. Para quem não conhece pressostato, vamos falar mais sobre o pressostato e vamos ensinar a distribuir o pressostato também, tá? Essa máquina aqui vai ser um sistema bem básico mesmo, de acionamento e de elétrica externa. O suficiente para ela funcionar e gelar e fazer o que ela tem que fazer, a função dela. Então, pessoal, vou estar aprendendo esse jumpzinho aqui, que é uma fase independente que eu peguei do L aqui, tá? E depois vou sair com um jumpzinho do 14 e vou jogar no nosso A1. E daí já vamos ter alimentado o nosso contator com uma fase. Pessoal, voltando aqui, então recapitulando aqui, ó, eu saí com a fase independente aqui, que eu jumpiei de qualquer uma das 3 fases aqui, jumpiei e saí com essa fase aqui, entrei no 11 desse componente e saí no 14 para o A1 do contator, tá? Pessoal, esse componente, lembrando, ele fecha esse contato 11 com o 14, ele tem um contato aberto que a gente usa, ele tem um contato fechado do 11 para o 12 também, mas a gente vai usar o contato aberto do 11 para o 14. Então a gente vai jogar essa fase independente para o A1. Então quando a gente pegar o nosso sinal 24 volts que vai sair daqui, que vai vir lá da evaporadora, você botou 17 graus, a evaporadora vai jogar o sinal 24 volts, ele vai entrar aqui, vai sair aqui e vai entrar em A1 e A2 desse componente. A1 e A2. E daí, depois que entrar A1 e A2, esse componente vai atracar esse contato 11 para o 14, jogando essa fase daqui para cá, acionando o contator, beleza? Agora a gente vai sair com o neutro aqui no A2, vai sair com o neutro, um fio azul, e vamos jogar no nosso neutro aqui. E quem vai alimentar esse neutro depois vai ser o neutro que vai vir na trifásica lá do quadro, beleza? Ele vai alimentar aqui por baixo, tá? E depois a gente vai sair com outro neutro, a gente não precisa na verdade sair daqui, a gente vai sair daqui, ó, do contator, ó. Vai botar outro fiozinho junto aqui, azul, de 1,5 ou 2,5, vai sair daqui com o neutrozinho e alimentar o capacitorzinho aqui, ó. Beleza, pessoal? Pessoal, voltando aqui, então o que eu fiz? Eu peguei agora um fio 6mm aqui, não, um fio 4mm, joguei aqui, ó, no A2, é o neutro do meu A2 do contator, é o que vai acionar meu contator, vai formar o 220 com essa fase aqui, beleza? E vai acionar meu contator. Pessoal, saiu do neutro e entrou na 2 do contator, beleza?
Na mesma ali, ó, no mesmo contato, eu saí com o jumpzinho do neutro e alimentei já o capacitorzinho do motor ventilador, beleza? Daí, pessoal, é só vir aqui com os cabos do motor ventilador, joga um aqui, joga o outro com o neutro e o comum do motor ventilador, você vai jogar aqui, amigo, ó. Joga aqui nesse fio branco aqui, ou no vermelho, ou no preto, beleza? Qualquer uma dessas três fases aqui. E daí na parte de baixo, junto com o chicote do compressor. O comum do motor ventilador vai vir e vai entrar em qualquer uma dessas três fases aqui. Para quando eu atracar o contator, já vai entrar compressor e motor ventilador junto. Beleza, pessoal? Qual o último passo agora, pessoal? É alimentar o nosso relézinho aqui, ó, com 24 volts em A1 e A2, beleza, pessoal? A gente vai pegar um fiozinho preto e um vermelho, tá? E vamos tá alimentando aqui, ó. Eu vou usar preto e vermelho, você usa a cor que você quiser. Geralmente o pessoal usa no padrãozinho, preto e azul, mas eu vou usar o preto e vermelho aqui para diferenciar o meu sinal. Para ficar bem claro que aquele é meu sinal 24 volts. Eu vou sair aqui, ó, e vou alimentar o relézinho ali. E aqui na parte de baixo é onde vai vir o 24 volts, a comunicação da máquina lá de dentro, que é 24 volts e vai entrar aqui. Beleza, pessoal? Voltando aqui, então saí aqui com os meus dois jumpzinhos do 24 volts que alimenta o nosso relézinho, tá? Então agora a evaporadora, depois desligada, ela joga um sinal 24 volts com dois fiozinhos aqui e alimenta o nosso relé. E o nosso relé fecha o contato do 11 por 14, jogando essa fase que eu coloquei aqui nesse jumpzinho e alimentando a fase do nosso contator. E sai o neutro do outro lado, entra no neutro aqui, que vai ser alimentado junto com a trifase, que vai vir os três fases, o neutro e o terra no circuito da máquina. E vai formar o 220 e atracar o nosso contator. Aqui capacitorzinho, sai o neutro aqui, já joga no capacitor, depois vem aqui o motor ventilador e faz a devida distribuição, tá? Pessoal, não vou colocar o ventilador agora. Lembrando que vai ter outras aulas que vai entrar motor ventilador, pressustar, tudo. Tem aulas que vamos instalar a placa eletrônica direitinho, vamos falar sobre ela, vamos fazer tudo isso com a placa eletrônica, sem a placa eletrônica. Pessoal, para finalizar, resumindo, essa situação. Minha máquina originalmente tinha a placa, queimou a placa, eu não consegui achar uma placa igual e a minha placa não deu reparo. Eliminei a placa. Era só colocar um contator 24 volts? Era sim. Só que daí eu vou ter o custo de comprar um contator 24 volts que é bem mais caro. E vou conservar o meu contator. Então o que eu fiz? Eu conservei o contator original da máquina, não gastei comprando um contator, e comprei somente esse componente, que é muito mais barato que um contator 24 volts. Lembrando, pessoal, isso aqui é muito importante. Você que quer fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, que quer usar esse componente, você vai comprar esse componente. Você pode usar um relé auxiliar de contato aberto. Eu quero um relé auxiliar de contato aberto. Pesquisa ali, mostra a foto pro pessoal da bancada lá. E você vai pedir, eu quero de 24 volts VCA. Beleza, pessoal? Porque vai ter o de VCC, tá? Mas a gente vai usar aqui especificamente o de 24 volts VCA. É muito importante isso, pessoal. 24 volts VCC não vai funcionar aqui, tá? Ele vai queimar. Então tem que ser 24 volts VCA quando for comprar esse componente. 24 volts VCA. Resumindo, a função desse relézinho é acionar o nosso contator 220, usando o mesmo sinal 24 volts que tem na máquina lá. Tá bom, pessoal? Lembrando que essa máquina piso teto 60.000 trabalha com 24 volts, o sinal. E a gente vai usar esse relézinho auxiliar, porque esse relézinho ele é acionado com 24 volts. Então a gente vai jogar o 24 volts nele e ele vai jogar uma fase do 11 para o 14 para acionar o nosso 220 do contator. Tá? E o neutro é diretão mesmo, pessoal, beleza? Pessoal, esse é o meu padrãozinho da elétrica e tal. Você faz como você bem entender o seu padrão, a sua organização, tá? Recomendo usar ali umas fitas Hermelin e forca gata aí para quem conhece, a abraçadeirinha. E fazer ali de acordo ali com o que você quiser, tá? Isso é total adaptação, máquina usada, a gente pegou, testou, tá pressurizada. E é isso aí. Beleza, pessoal? A máquina tá pronta para funcionamento. Só falta colocar o motor ventilador aqui. O comando externo da máquina já está pronto para funcionamento, beleza? Valeu, obrigado e segue aí. Pessoal, daí instalado aqui o ventilador da piso teto, motor ventilador.
E aqui, ó, troquei o capacitor, porque aquele era muito pequeno. Esse motor pede um de 12. Tá, e aqui é o seguinte, ó. Olha o esquema elétrico na lateral do motor. Tá, o fio amarelo vai junto com aquele neutrozinho, jumpzinho que a gente fez ali, ó. O marrom vai sozinho do outro lado. E o comum do motor ventilador vai embaixo aqui, ó. O comum do motor ventilador vai embaixo, junto com o chicote do compressor aqui, ó. Qualquer uma dessas três fases, tá? Eu coloquei na fase vermelha do meio aqui porque eu já tinha usado um jump nessa fase preta aqui. Então quanto mais balanceado, melhor. Valeu! Pessoal, dando continuidade no vídeo aqui. Tudo pronto. Ventilador instalado, máquina pré-instalada aqui. Máquina de teste, evaporadora de teste. Máquina de teste. E daí o seguinte... Eu vou simular um sinal 24 volts aqui. A gente tem esse transformadorzinho aqui de 220 para 24 volts, né? Uma ferramenta de bancada. E aí eu vou estar jogando os 24 volts aqui na borneirinha e vai estar acionando o relézinho, jogando essa fase daqui para cá, beleza? Eu vou acionar agora. O relé vai bater o contato e vai ligar o LEDzinho de acionamento. Beleza? Desligar. Já entrei com a trifásica aqui, né? Aqui as três fases e o neutro. Só que o disjuntor tá desligado, então quando eu ligar o disjuntor, como o meu relé já tá acionado, quando eu ligar o meu disjuntor, a contatora já vai estar acionando ali, acionando a condensadora. Pessoal, aproveitando aqui a oportunidade, voltando naquela situação da questão da máquina girar errado, do compressor girar errado. Nesse caso aqui, a máquina já começou girando errado, tá? O compressor já girou para o lado contrário. Daí eu vou ligar aqui e vocês vão ver o barulho, como até é um barulho mais alto, diferente. Tá, pessoal? Então ali, como tá aberto, eu pude perceber não só pelo barulho, mas pela sucção, que não tava sugando, tá? Então aqui assim, ó, é só inverter essa fase por essa fase e já vai resolver a situação, beleza? Ou inverter essa fase por essa fase aqui, tá? E aí eu vou inverter já que eu volto aí. Pessoal, voltando aqui, fiz a inversão de fases lá e agora eu vou estar acionando e vai diminuir o barulho do compressor. Tá vendo? E pode ver que agora ele succiona. Beleza, pessoal? Desliguei aqui. Então assim, lembrando que o meu relé é acionado por 24 volts, que fecha uma fase do 11 para o 14, acionando o meu contator. Então dessa vez eu vou ligar a máquina e depois eu não vou desligar a trifásica, mas eu vou desligar somente o sinal 24 volts. Vocês vão ver que a máquina vai parar. Acionou, vou desligar o 24 volts e a máquina parou. Trifásica ainda tá ligada, mas o relézinho eu cortei o 24 volts. Agora eu vou reativar. Fechou então? Valeu! Pessoal, voltando aqui. Então o comando da máquina pronto. A máquina foi testada sem gás. Ela foi pressurizada primeiramente. Não tem vazamento. E depois ela foi testada sem gás para ver o desempenho do compressor. Tudo certo. Fiz as conexões devidas. Máquina no vácuo. E depois do vácuo aí, fazer adição de fluido R22 na máquina aí. Beleza? E aí, pessoal, continuando aqui na aula aqui da nossa Pisoteto 60.000 da Carrier. Essa ali é uma evaporadora de teste, né? Tá aqui a linha dela, tudo ali, bacana. E assim, ó, a aula foi voltada para aquela parte elétrica, aquele comando externo dessa máquina, né? Qual o intuito dessa aula? É mostrar que mesmo quando queima ali toda a placa eletrônica, tudo ali derrete, queima, dá pra gente usar, dá pra gente eliminar aquela placa, dá pra gente botar a máquina pra funcionar sem a placa, beleza?
Pessoal, nessa situação aqui, eu preservei o contator original da máquina, tá bom? Sendo ele o contator 220, tá? Uma informação que vocês devem saber, que é independente do sinal ser 24 volts na máquina, o contator não é 24 volts, tá? O contator é 220, tá bom? Originalmente o 24 volts entra na placa eletrônica que tinha aí antes, e fecha um contato lá, jogando a fase, fazendo essa função desse relézinho aqui. Beleza, gente? Minha evaporadora ligada, meu relézinho já tá ligado também. Agora eu vou só ligar a trifásica zona aqui e ele já vai rodar. Fiz uma adição de 2 kg de fluido aqui por meio de balança. Provavelmente essa máquina trabalha com 1,5 kg, né? Só que como não tenho mais a informação na etiqueta, a etiqueta já rasurou, eu injetei 2 kg de fluido por meio da balança ali. Se não, com 2 kg ali não equalizar legal ali a pressão de trabalho, vou estar adicionando mesmo por pressão devagarzinho ali para poder equalizar essa pressão de trabalho aí. Beleza? Então, ligando aqui. E tá aí. Pode ver que o ponteiro já desceu ali, ó. Ele vai começar a estabilizar daqui a pouco. Máquina funcionando. Show de bola. Tem um transformadorzinho ali de 24 volts, ó, fazendo a função da evaporadora. Já começou a condensar aqui a nossa sucção. Tranquilo, pessoal, é isso aí, tá? Então, essa aqui é uma maquininha que estava ali no meio do monte. A gente pegou, começou a fazer os devidos testes. Agora essa máquina aí vai para o mercado, beleza? Valeu! Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o ciclo de refrigeração e vamos usar de base essa máquina 60.000 aqui, beleza? Tá tudo exposto, tá, né? Vamos tentar tirar o ciclo de refrigeração do gráfico, vamos tentar tirar ele do papel, beleza? Lembrando que o fluido refrigerante ele está armazenado dentro da condensadora e ele está nesse momento em alta pressão e alta temperatura, devido a ele ter coletado todo o calor do ambiente, né? O fluido ter coletado absorvido todo o calor do ambiente. Então nesse momento o fluido refrigerante se encontra em alta pressão e alta temperatura dentro do condensador, tá? Então aqui na linha de descarga, que é mais conhecida como linha de alta, ele está saindo em alta pressão, alta temperatura. Pode ver que aqui é bem quente, tá? A tubulação é quente. E daí ele vai vir aqui e tal, e ele vai passar no sistema de expansão aqui, ó, na válvula de expansão, beleza? A função da válvula de expansão é baixar a pressão do fluido, né, e controlar a quantidade de líquido que entra dentro da evaporadora. Então, depois que ele passa pelo sistema de expansão, ele vai expandir e vai baixar a temperatura. Beleza, pessoal? Pode ver que desse lado está quente e depois do sistema de expansão tá frio, tá gelado. Pode ver que já está condensando. Legal, né, pessoal? Entrando no evaporador, o fluido fica numa mistura de líquido e vapor, aonde já no evaporador, se tiver com superaquecimento tudo alinhado, já vai evaporar 100% o fluido e ao mesmo tempo vai absorver todo o calor do ambiente e vai superaquecer, vai voltar pela sucção aqui, ó. Pode ver que ela já é gelada, o gás vai se condensar, vai voltar para o condensador e vai iniciar todo o ciclo. Beleza, pessoal? Então, em máquinas piso-teto, na saída, na descarga, sempre vai ser normal a tubulação tá quente, beleza, pessoal? Depois da válvula de expansão, normal a linha ficar gelada daí, beleza?
E a linha de sucção, que é a linha mais conhecida como linha de baixa, vai sempre estar gelada e condensando mesmo, beleza, pessoal? Lembrando que para melhor superaquecimento, máquina interna e máquina externa tem que estar limpa e a linha devidamente isolada, beleza, pessoal? É isso aí. Então valeu e até a próxima. Pessoal, voltando aqui nessa aula, pessoal, eu vou falar sobre recarga de fluido em máquina piso-teto, beleza? O que acontece, pessoal? O mais recomendado pelo fabricante é fazer recarga de balança, recarga por massa, usando a balança ali, pessoal. Então nessa tampa aqui, geralmente quando a máquina está mais nova, nessa etiqueta, vai ter ali a quantidade de fluido refrigerante por massa, em peso, que você vai estar injetando dentro da máquina, beleza? Então se a máquina não tem gás e você fez um bom vácuo na máquina, é pegar o cilindro de R22, botar em cima da balança e injetar o que pede na etiqueta. Você injetou ali 3 kg, que é o que pede na etiqueta, daí só ligar a máquina e a máquina já vai funcionar 100%, beleza, pessoal? Pessoal, para quem não tem balança e quer fazer uma recarga por pressão, daí tem alguns cuidados a se tomar, pessoal. Vai fazer recarga de fluido em máquina piso-teto por meio de pressão, tem que ficar atento nos pressostatos daí, beleza? A máquina piso-teto, ela tem um pressostato de baixa, que é uma proteção contra baixa pressão. Se a máquina estiver abaixo da pressão de trabalho, na pressão de trabalho dela, o pressostato de baixa vai atuar, indicando que a máquina está com baixa pressão, ou seja, tem pouco gás. Se a máquina estiver com a pressão de trabalho acima do normal, o pressostato de alta vai atuar, informando que a máquina está com excesso de gás. E quando o pressostato atua, ele corta a alimentação do contator, tá? Então a máquina vai ficar ligando e desligando, ou seja, ela vai ficar ciclando. E é uma porrada, tá? É aquele pico do compressor de 60 mil. Então a máquina vai ficar meio que balançando. Então, pessoal, tomar muito cuidado. Vai fazer recarga por pressão através do manifold, injetando. Então você vai injetar um pouquinho de gás, vai esperar equalizar, injeta mais um pouquinho, espera equalizar, dá uma olhada no tempo, porque se o dia tá quente, tá calor, a pressão ela vai ficar mais alta, entendeu, pessoal? E se o dia tá mais frio, a pressão vai ficar um pouco mais baixa. Então tem que tomar cuidado nisso aí, tem que se ligar no clima, tem que saber um pouco a respeito de termodinâmica, tem que conhecer um pouco do ciclo de refrigeração também, beleza? Mas beleza, vai fazer recarga por pressão, injeta fluido, uma quantidade, fecha o manifold, deixa equalizar. Ah, chegou em 40, não sobe mais, injeta só mais um pouquinho, fecha, espera equalizar. Bateu 50, espera, não subiu mais, injeta só mais um pouquinho. Eu recomendo geralmente deixar sempre 55 PSI na linha de baixa, beleza, pessoal? E sempre monitorar as duas linhas, tá? Monitorar a linha de baixa e a linha de alta, e monitorar a linha de sucção, linha de descarga, beleza, pessoal? Nesse caso aqui, ó, eu poderia fazer uma recarga de balança. Eu usei a balança para injetar 2 fluidos, inclusive eu usei a balança para injetar 2 kg de fluido, mas agora eu estou injetando por pressão, porque na minha tampa não dá mais de fazer a leitura da etiqueta. Então eu injetei 2 kg de fluido na balança e agora estou injetando ali por meio de pressão. E ela já está aqui, ó, nos seus 35 PSI, ó. Eu vou injetar mais um pouquinho de forma de vapor e vou fechar e deixar equalizar. Ó, ela já subiu um pouquinho, agora eu vou esperar ela equalizar. Se ela não subir mais, vou injetar mais um pouquinho. E quando tiver em 55 PSI eu já vou parar ali, que é para o pressostato de alta não atuar. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima. Pessoal, nessa aula aqui a gente vai aprender basicamente como fazer a leitura do comportamento, fazer uma análise técnica do funcionamento da máquina, já de primeira impressão ali. Cheguei, o cliente reclamou que não gela e tal, aquela análise técnica, né,
da primeira impressão da máquina, pessoal. Então é chegar, escutar o barulho do compressor, ver se está agradável, se está um funcionamento de costume, né, pessoal? Ver se está rejeitando bastante calor aqui na ventilação externa, tá, pessoal? Quanto mais quente aqui, quer dizer que mais calor a máquina está retirando de dentro do ambiente interno, beleza, pessoal? Sucção bastante condensada, bem geladinha, beleza, pessoal? Linha de descarga ou linha de alta, para quem conhece, quente, tem que estar bastante quente, beleza, pessoal? Sistema de expansão quente, no outro lado sistema de expansão gelado, beleza, pessoal? Insuflamento frio. Se você tiver um penta ou um termômetro aí, ou um termômetro penta de algum tipo, termômetro penta, colocar o termômetro ali em cima ali e ver se a máquina geralmente vai bater ali de 10 a 12 graus, beleza, pessoal? Geralmente insuflamento de máquina piso-teto, se estiver bem higienizada, vai bater ali os seus 9, 10 até 12 graus ali, beleza? Acima de 12 graus a máquina já não está com um bom rendimento, pessoal, no insuflamento. Tranquilo? Para quem tiver penta, para quem conhece a ferramenta penta, medir ΔT da máquina também, viu, pessoal? O ΔT é a diferença de temperatura entre o insuflamento e o retorno, beleza, pessoal? Então uma ponteira S1 aqui e ponteira S2 aqui, beleza, pessoal? E o penta faz ali a subtração automática ali do ΔT, beleza, pessoal? Tranquilo? É isso aí. Também medir ali a corrente de trabalho entre as três fases ali, com alicate amperímetro, beleza, pessoal? E é isso aí. Se tudo tiver certo e a máquina não rende, vem para a parte da leitura aqui da leitura de pressão, beleza, pessoal? Faz a leitura de pressão, a máquina estando direitinho com leitura de pressão, tudo. E daí tá aprovada a máquina, beleza? Pode ser que seja só impressão do teu cliente, da máquina não tá rendendo, ou então pode ser que a carga térmica do ambiente esteja irregular com a máquina, beleza, pessoal? Porque lembrando que o dimensionamento da máquina tem que ser exato. Não adianta eu botar umas 60 mil num ambiente que vai ter praticamente tipo 3, 4 TR a mais, entendeu? Então, pessoal, às vezes a máquina tá funcionando perfeitamente, porém a carga térmica tá incompatível com o ambiente, beleza, pessoal? Valeu, é isso aí. Pessoal, voltando aqui com a máquina 60 mil piso teto, a mesma máquina das outras aulas, beleza? Dos outros treinamentos. E assim, né? Agora nessa aula aqui a gente vai aprender como é que a gente vai recolher o fluido dessa máquina aí, beleza, pessoal? Uma coisa bem importante que eu queria deixar aqui é que esse tipo de máquina, piso teto, 60 mil, na verdade a partir de 36 mil BTUs, as máquinas começam a vir com um sistema de pressostato, beleza, pessoal? Para quem não conhece, pressostato é um componente que fica fixo ali na linha de sucção ou baixa e na linha de descarga ou alta, para quem conhece aí. Beleza, pessoal? A função desse componente é o pressostato de baixa. No caso da máquina estar com baixa pressão de fluido, o pressostato de baixa vai atuar cortando a alimentação do contator, desligando o condensador, para aí não rodar com pouco fluido, beleza? Ele está indicando que a máquina está com pouco fluido, beleza? Qual é o sintoma do pressostato ali atuando? Se a máquina estiver com baixa pressão de fluido e o pressostato atuar, a máquina vai ficar ciclando, tá? Ciclando a máquina vai ficar ligando e desligando sozinha. O contator vai ficar batendo, vai ficar entrando e saindo toda hora, e a máquina vai dar umas balançadinhas assim, porque o pico do compressor de 60 mil é um pouco mais forte. Então, pessoal, pressostato de baixa, ele vai atuar quando a máquina estiver sem gás, beleza? Ou então quando ela estiver abaixo dos PSIs ali, abaixo ali do limite ali que pede no pressostato, beleza, pessoal? Pressostato de alta, da mesma forma, é um dispositivo de segurança contra alta pressão, ou seja, quando a máquina está com excesso de fluido, excesso de gás,
o pressostato de alta, ele atua fazendo a mesma coisa do pressostato de baixa. Ele fica ciclando a máquina, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, né? O que que acontece? Nesse arme do ciclo, de ficar ciclando, ele vai tendo os picos de corrente ali, tá? Os picos de corrente. Para quem não conhece, corrente seria, para quem fala uma linguagem de campo, seria amperagem. Então, pessoal, nesses picos de corrente aí, o pressostato ia ficar ciclando a máquina, indicando que a máquina está com excesso de gás. O pressostato de alta, né? Ele vai ficar ciclando a máquina, indicando que a máquina está com excesso de fluido. E nesse ciclo, os picos de corrente podem acabar desarmando o disjuntor do circuito da máquina, tá? Assim desligando a máquina, beleza, pessoal? Então é legal isso aí, viu? Proteção de alta pressão e proteção de baixa pressão. No caso dessa máquina aqui, pessoal, eu não ativei os pressostatos, beleza? Não ativei o pressostato de baixa, não ativei o pressostato de alta, beleza, pessoal? Mas vai ter mais aulas aí que eu vou ativar os pressostatos de baixa e de alta direitinho, vou ensinar como é que distribui, como é que liga eles direitinho, beleza? Vai ter aula com a placa eletrônica direitinho aqui, beleza? E é isso aí. Pessoal, agora aqui a gente vai recolher o fluido aqui, tá? Eu vou ensinar como é que vai recolher o fluido da máquina piso-teto aqui, beleza? Então o que que acontece, pessoal? Então, pessoal, para recolher o fluido dessa máquina aqui da forma mais segura e mais rápida, eu recomendo ter uma parafusadeira um pouco mais potente, beleza, pessoal? Fazer uma ponteira dessa de chave Allen, pegar uma chave Allen aí com essa numeração. Eu acredito que seja 8, pessoal. Fazer essa ponteira, botar na parafusadeira. Daí assim, ó, como a máquina piso-teto tem pressostato, você consegue às vezes fechar a válvula de serviço antes do pressostato de baixa atuar, né? Porque se ele atuar e desligar a máquina, aí vai atrapalhar o recolhimento do fluido. Ou então, pessoal, para quem não quer fazer isso, mas da mesma forma eu recomendo que use uma parafusadeira, primeiramente, eu vou recolher o fluido dessa máquina 60.000, né? Então ela desligada, eu vou fechar aqui minha válvula de serviço de descarga, beleza, pessoal? Essa daqui eu tá usando uma chave Allen 5. Essa nossa válvula de serviço é uma adaptação que a gente fez, beleza, pessoal? Outro toquezinho que eu queria dar também, geralmente, originalmente, essa válvula de serviço ela é 3/8, e daí aqui dentro a chave Allen sempre é a 5. Mas às vezes vem um tipo de chave Allen entre a 4 e a 5, tá? Tipo como se fosse uma 4,5. Então, compre essa chave especificamente, ou então dá uma gastada na chave Allen 5 ali, que ela já vai encaixar direitinho. Então, beleza, pessoal? Fechamos a nossa válvula de serviço de descarga aqui, ó. Fechamos nossa válvula de descarga. E o que que acontece? A gente posiciona aqui a parafusadeira no sentido de fechar, né? No sentido de fechar. E daí o que que a gente faz, pessoal? Tem que tomar muito cuidado aqui, tá? Geralmente se usa uma chave de fenda para estar fazendo o acionamento do contator manualmente, entendeu, pessoal? Mas o que que acontece? Às vezes a gente atracando manualmente aqui, ó, pode ser que os contatos fiquem isolando, né? E às vezes não funciona direito. Então eu recomendo vocês criar algum tipo de chavezinha de 2 dentes que possa apoiar essas duas pecinhas para melhor fazer o acionamento do contator de forma manual, tá? Para você não apertar aqui no canto, ou não apertar aqui. Ou então, pessoal, eu recomendo aqui no meio aqui, ó, pega uma chave de fenda grande, né? No meu caso, estou usando uma chave pequena, mas o que que acontece? Você vai acionar manualmente o contator e vai fazer o recolhimento, né? Às vezes você pede para o ajudante pressionar o contator para ti ficar segurando e você faz o recolhimento ali, beleza, pessoal? A diferença em acionar o contator manualmente é que mesmo que o pressostato de baixa atue, a máquina não vai desligar, porque você está fazendo o acionamento direto e o pressostato vai cortar o sinal que alimenta o contator. Então se você pressionar direto aqui, o pressostato pode atuar, vai cortar o sinal do contator, mas a máquina não vai parar de funcionar, beleza? Porque você está acionando manualmente aqui. Então aciona manualmente, né? Aqui eu já
fechei primeiramente com ela desligada, fechei a válvula de serviço fina, né? E aí a gente vai acionar ela manualmente, vai esperar descer a pressão aqui para zero. Quando chegar em zero, rapidamente a gente já vai fechar aqui na parafusadeira, tá? Pra gente não deixar a nossa máquina entrar em vácuo aqui, pessoal. Não recomendo deixar a máquina entrar em vácuo, beleza? Em vácuo seria abaixo da escala de zero aqui. Pessoal, então acionando aqui, vou acionar e fazer o recolhimento, beleza? Aí, pessoal, tá, ela vai começar a succionar. Eu vou fechar aqui, ó. Fechou. Soltei aqui. Beleza, pessoal? Então, coisa rápida, tá? Como é uma máquina muito potente, você pode ver que a minha máquina não chegou a entrar em vácuo ali. Beleza? Chegou no zero ali. Fechei a minha válvula de serviço mais grossa aqui. Pessoal, esse procedimento aqui é preciso que tome um pouquinho de cuidado, tá? Porque como a parafusadeira que você vai usar é mais potente, quando você fechar totalmente a válvula, ela vai dar uma porrada assim pro lado, tá? Que ela vai travar e a parafusadeira vai correr pro lado. Então, pessoal, ou você regula um torque aqui, né? Para quando fechar ela rodar em falso, ou você tome bastante cuidado, apoie bem a parafusadeira para poder, quando ela dar esse soco aí, não te machucar, beleza? Pode ser que esse torque da tua parafusadeira dê conta, porque essa válvula é um pouco mais pesada, né? Então, se o torque der conta, beleza. Antes de usar, você pode fazer vários testes ali, se der certo, tranquilo. Que daí é mais seguro. Quando ela fechar totalmente, vai ativar o torque e rodar em falso, tu não vai sentir nenhuma pressão na mão. Mas no caso da minha parafusadeira aqui, essa minha válvula de serviço ela é um pouco mais pesada. Então, mesmo o torque no máximo aqui, ó, ela não dá conta de fechar até o final. Entendeu, pessoal? Então, o procedimento, recapitulando aqui, com a máquina desligada, fechar minha válvula de serviço de descarga. Depois, vou pressionar meu contator manualmente. Ela vai funcionar direitinho. Ela vai rodar um pouco e depois ela vai começar a succionar, descendo a pressão. Quando chegou em zero, já ativo ali minha parafusadeira rapidinho. Quando ela estiver chegando aqui mais ou menos 10 PSI, vai levando a parafusadeira. Quando chegar em zero, fecha totalmente a válvula, já solta a mão do contator ali. Ela já vai desligar. Beleza, pessoal? Recolhido o fluido. Depois que recolher aqui, recomendo vir com a chave Allen manual, dar um aperto bem seguro aqui. E um aperto bem seguro aqui, botar os tampão e show de bola. Valeu e até a próxima.